noite, galera. Aqui quem fala é Renato Bianchini, da CITES Consultoria, e vamos começar hoje mais um live aí com um tema polêmico que a galera gosta muito de discutir. A gente está trazendo muita novidade para vocês hoje, né? Queria já dizer de antemão para vocês para ir interagindo à vontade, tá? Que a gente vai responder as perguntas conforme a gente for falando aqui sobre os assuntos e os estudos. Então fiquem à vontade de fazer as perguntas, tá? E o tema de hoje é adoçantes, né? E o título é bem provocativo, né? Fizemos o título adoçantes, heróis ou vilões, né? Porque tem muita gente que tem essas posições muito definidas, né? Tem gente que recrimina totalmente, tem gente que usa no dia a dia, então a gente precisa esclarecer isso de acordo com a ciência, né? Então a gente preparou aqui um live bem organizado para a gente tentar englobar tudo que você precisa saber sobre os adoçantes, para que não fique mais nenhuma dúvida sobre o uso deles, tá? E estou aqui hoje com o Vitor Mendonça e o Santiago Paes, professores da CITES. E nós vamos começar agora falando da base fisiológica dos adoçantes. Professor Santiago Paes. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, primeiramente a gente tem que entender que o açúcar, né, é um monossacarídeo, né, na qual ele pode ser de diferentes formas, né, pode ser uma glicose, uma frutose ou a lactose, né, dependendo da sua origem, o açúcar. E ele tem uma capacidade absortiva, né, principalmente no trato gastrointestinal, mais precisamente no intestino delgado. Consequentemente, pode estar provocando uma resposta insulinêmica, né? Pode não, ele provoca uma resposta insulinêmica. Entretanto, essa resposta pode ser até antecipatória, ou seja, muitas vezes as pessoas, só o fato de observarem, né, aquele bolo suculento, né, ou então às vezes aquele chocolate, né, e com muita presença de açúcar, já começa a salivar e consequentemente você tem um mecanismo antecipatório insulinêmico, de liberação de insulina, que isso vai contribuir também tanto para as vias de apetite, né, claro, também auxiliando também pela liberação dos hormônios periféricos do trato gastrointestinal, que vão sinalizar lá no hipotálamo apetite, fome e saciedade. E essa retroalimentação, né, intestino, cérebro, é uma das principais justificativas por conta da interação entre a retirada ou o aumento do consumo de açúcar nas potenciais vias serotoninérgicas e dopaminérgicas da recompensa do açúcar, né? Uma das justificativas que faz muitas vezes as pessoas que são viciadas em açúcar, em refrigerantes, né, não conseguirem abdicarem do uso, né? E muitas vezes uma das justificativas para estar utilizando o adoçante é justamente uma tentativa de desmame precoce da utilização desse açúcar extremamente insulinêmico e, consequentemente, o aumento do emagrecimento. Mas para isso, falando na questão de adoçantes e emagrecimentos, eu vou passar a bola para o Vitor, que ele vai falar melhor para vocês nesse sentido. Então, hoje a gente vai estar aqui classificando os adoçantes em 3 categorias. A categoria dos adoçantes calóricos naturais, que são o açúcar mascavo, o mel. Os adoçantes não calóricos artificiais, que são aspartame, ciclamato, sacarina. E os adoçantes não calóricos ou minimamente calóricos naturais, que são o xilitol, eritritol e o stevia. E para começar, a gente vai começar falando dos adoçantes calóricos naturais e o Renato vai começar aí com esse papo. Então tá, para introduzir sobre os adoçantes calóricos, né, que eu acho que muita gente deve estar achando estranho esse termo adoçante para esse tipo de alimentos, que seriam açúcar refinado, que não deixa de ser um tipo de adoçante, né, que vai adocicar a comida, né. Então a gente tem vários tipos de adoçantes aí. A gente tem os açúcares refinados, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara. O mel é um tipo de adoçante calórico, né? E tudo que eles têm em comum é que eles são calóricos e eles são utilizados para adoçar os alimentos, tá? E agora, se tratando da resposta que eles vão dar, eles vão ter respostas individuais, né? E aí eu vou pedir até para o Santiago entrar agora mais a fundo nessa questão. Qual que é a diferença ali entre, vou comer açúcar mascavo que é mais saudável? Muita gente fala isso, né? É interessante a gente contextualizar que tipo de diferença a gente está querendo falar. É uma diferença em relação a uma resposta, digamos, nutricional ou uma resposta fisiológica? Porque em termos de resposta fisiológica, a partir do momento que você a glicose, né, ou então qualquer monossacarídeo cai na corrente sanguínea, a resposta fisiológica é a mesma.
Então, muitas vezes existem pessoas que utilizam o açúcar mascavo, né, como se fosse o melaço da cana, né, a rapadura, né, que é bem semelhante, na justificativa de um teor glicêmico reduzido, ou então uma resposta fisiológica insulinêmica, né, de liberação de insulina e, consequentemente, também uma resposta reduzida de apetite, com essa justificativa. Em termos de resposta fisiológica, tampouco o açúcar mascavo, o açúcar de coco, o mel, eles têm respostas distintas em termos de liberação de insulina. Uma das justificativas, sim, seria o teor nutricional que tem nesses componentes desses tipos de adoçantes. De fato, sim, quanto mais escuro você tem maior propriedade nutricional em termos de micronutrientes. Mas em termos de resposta fisiológica, nós não temos uma diferença significativa, principalmente nas respostas dos hormônios apetite, fome e saciedade, e principalmente na resposta insulinêmica, né, de insulina, que é o principal hormônio anabólico, né? E nesse sentido de emagrecimento, a gente está remando contra a maré, porque uma resposta anabólica pronunciada insulinêmica em relação ao tecido adiposo, ela vai pronunciar o aumento do tecido adiposo. Mas para isso agora, eu gostaria de perguntar para o Renato, qual seria a estratégia da redução dos adoçantes com frutose, Renato? Então, a gente propõe aqui uma estratégia de redução dos usos desse tipo de adoçante, que é o seguinte, porque a gente sabe das dificuldades que algumas pessoas têm de não utilizar açúcar, por exemplo, né? E o que ela pode fazer para estar melhorando pelo menos esse hábito dela, né? O que a gente propõe, por exemplo, imagina que você toma café 3 vezes por dia e usa açúcar neles, né? Você pode tentar estar reduzindo a quantidade de açúcar desse café, você pode tentar tomar menos café durante o dia. Você imagina que você está acostumado a comer sobremesa todo dia depois do almoço. Tentar comer um dia sim, um dia não. É que assim, o problema é que as pessoas tendem a acreditar que o bom é inimigo do ótimo, né? Então assim, se você não deixar de comer açúcar, você nunca vai conseguir emagrecer, nunca vai ter resultado, nunca vai ter saúde, né? E isso é até muito legal, né? Eu vou até chamar o Vitor para falar sobre esse exemplo, né? Que é o caso da cerveja, né? Que sempre gosto de citar, né? Questão que até o professor Santiago falou do desmame do poder do gosto doce, né? Ah, é verdade. Por exemplo, a cerveja, acho que é a primeira vez aí que todo mundo bebe, né? A primeira vez que você bebe a cerveja, ninguém gosta, né? Não, porque é muito ruim, o gosto dela é amargo, e aos poucos você vai acostumando e depois você acaba gostando, né? E isso pode acontecer também com o consumo do café e de outros, do cacau também, que é interessante, um cacau com leite, que a primeiro momento você fala, nossa, é muito amargo, é muito ruim, mas aos poucos você entra nesse desmame aí, vamos dizer assim, do doce, e aos poucos você vai gostando, né? A gente mesmo cita nós como exemplo, né? Que a primeira vez que a gente tomou café ali sem açúcar, a gente achou péssimo, e hoje em dia eu mesmo acho delicioso. Tem até pessoas que dizem que quem toma café sem açúcar é psicopata, né? E o mais engraçado é que depois que você se acostuma, o café com açúcar fica ruim. Com certeza. Ele deixa de ser bom, né? E isso é muito legal, né? Até mesmo os chocolates, né? Amargo, né? Exato. Chocolates com um percentual maior de cacau, Exato. tende a ter um sabor mais refinado, né? Justamente por conta dessa melhora, né? Aumenta a sensibilidade ao paladar. Exatamente. Que é uma resposta fisiológica esperada depois desse desmame, né? Exatamente. E assim, complementando para finalizar essa questão dos adoçantes calóricos, né? A maioria deles sendo açúcar, existe uma diferença, igual o Santos já comentou aqui com a gente, da questão dos micronutrientes que vão estar mais presentes em uns do que nos outros, né? Por exemplo, o caso do açúcar mascavo ser mais nutricional do que um açúcar refinado. Mas tem muita gente que cai ainda naquele mito do índice glicêmico, né? Que, por exemplo, a resposta glicêmica do açúcar de coco ela é menor, realmente, mas ele é muito mais rico em frutose, né? E um açúcar rico em frutose, o que ele vai estar gerando? Ele vai estar totalmente associado com a resistência à leptina, né? Para quem ainda não... A insulina também. Exatamente. Tanto a leptina quanto a insulina. E isso, quem quiser aprofundar nesse assunto, a gente fez um live semana passada sobre o índice glicêmico, né? E a carga glicêmica. E na semana anterior a gente fez ainda sobre leptina. Exatamente. Então, assim, quem quiser aprofundar já tem aí material para estudar.
Tá certo? Então agora vamos fazer a introdução dos adoçantes não calóricos e artificiais. Conta pra gente, Santiago, quais são esses adoçantes? Então, na verdade, esses são digamos assim, os adoçantes vovôs, né? São aqueles que há muito tempo já estavam inseridos nesse contexto de mercado de substituição do açúcar, que são os produtos de ciclamato de sódio, sacarina sódio, aspartame, são esses, digamos assim, tradicionais não calóricos adoçantes. Contudo, é importante a gente saber por quê, né? O que justifica essa questão de não ser calórico ou não? Aí eu vou passar a bola para o Vitor para explicar melhor para vocês. Exatamente, gente. Por que eles são considerados não calóricos, né? A gente pode ver por duas formas. Primeiro, porque a maioria deles, né, o sucralose, aspartame, boa parte deles não é metabolizado. Então, por eles não ser metabolizado, eles não conta a caloria deles. E o segundo é porque o poder do soro desses adoçantes é muito maior comparado ao açúcar. Por exemplo, o aspartame ele tem um poder do soro aí 600 a 800 vezes maior do que o açúcar. Então, acontece, algo que você iria utilizar ali 1, 2 colheres de açúcar, você vai usar uma gotinha apenas do aspartame, né? E com isso, uma gotinha vai ter uma caloria ali, obviamente, mas algo ínfimo, né? Que a gente não vai calcular. E agora, como que ele pode funcionar, esses adoçantes podem funcionar, o Renato vai falar um pouquinho mais. O uso desse estilo de adoçante como forma de emagrecimento, eu acho que não vai impressionar ninguém, né? Que é justamente você reduzir a ingestão de calorias diária, né? Porque, por exemplo, se você consome açúcar e deixa de consumir açúcar para consumir adoçante, que não é nada calórico, você automaticamente reduz o seu consumo de calorias no final, né? E para ficar bem prático isso que eu acabei de falar, a gente fez uma simulação aqui, dando o exemplo do cafezinho, né? Que muita gente gosta e a maioria das pessoas adoçam com açúcar, né? Se você tomar café 3 vezes por dia e usar 1 colher de sobremesa de café para adoçar o seu café, você vai estar consumindo 200 calorias a mais todos os dias, né? E isso, ao longo de uma semana, são 1.400 calorias, e ao longo de um mês são 5.600 calorias, né? Então, assim, se a gente faz um cálculo matemático, assim, associando o consumo energético com a formação do tecido adiposo, a gente pode dizer que se o simples fato de você passar a usar adoçante no seu café, você estaria reduzindo o seu peso em 7,5 kg por ano. Tá? Então essa é uma equação... Provavelmente tecido adiposo, né? Exatamente. 7,5 kg de tecido adiposo. Tecido adiposo. Então, assim, e é claro que vão ser vários outros fatores, e não estou falando que isso é uma regra, isso é só um exemplo matemático, porque a gente sabe que o corpo humano não é uma ciência exata, então não tem como a gente fora aquela carga hormonal e metabólica, provavelmente esses 7,5 quilos de gordura adicional poderiam estar implementando. Né? Exatamente. Não é só pensar na questão de composição corporal, não, mas essa implicação metabólica hormonal, né, inflamatória, que essa carga adicional vai gerar. E além disso, a resposta hormonal que o consumo de açúcar vai gerar no corpo, que já vai influenciar diretamente. Sem contar essa via, né? Se a gente usar só a calculadora aqui para fazer esses cálculos, seria isso, mas aí são vários outros fatores, né? Mas vocês vão achar curioso, que eu acho que muita gente já ouviu falar isso, tem muita gente que diz que adoçante não ajuda a emagrecer, que adoçante engorda até, né? E o Santi que vai fazer um apanhado desses estudos aí, estão falando isso, e vai explicar melhor pra gente. Então, uma das características da CITES é justamente tentar ser o máximo de imparcialidade, né? Tentar ser o máximo imparcial e fazer uma reflexão conjunta dos diversos aspectos que a ciência nos traz sobre exercício físico e nutrição. Nesse sentido, nós selecionamos três grandes estudos recentes de revisão, né, e meta-análise sobre esse tema. Né? De fato, os estudos divergem muito das respostas, contudo, alguns achados são interessantes. Do ponto de vista a utilização do adoçante em relação a um possível aumento do peso corporal, é importante a gente fazer uma ressalva que existem diversos estudos que apontam esse tipo de achado, mas eles não são estudos que avaliaram ensaios clínicos randomizados. A grande interação desse achado é utilizar estudos observacionais para isso, no qual indivíduos obesos que começaram a utilizar o adoçante
né, em detrimento de indivíduos saudáveis que, por conta de não ter esse tecido adiposo pronunciado, não utilizavam o adoçante, né? Então, utilizou-se a ideia de que as pessoas que utilizavam adoçante, muitas das vezes são pessoas mais obesas, né? E por conta disso, existe uma relação de ganho de peso por aquelas pessoas que usam adoçante. Mas, na verdade, é o quê? É um estado de obesidade independente do consumo de adoçante, que por se utilizar da estratégia de redução do consumo energético do açúcar, né? E, consequentemente, uma redução do que o Renato acabou de falar, de uma possível adiposidade mediada pela energia adicional do açúcar, esses estudos observacionais fazem uma inferência enviesada dessa questão. Mas, em se tratando de estudos randomizados, né, clínicos randomizados, dos quais há uma intervenção de algum tipo de agente, a gente selecionou 3 meta-análises aqui, e a primeira é justamente falando dos estudos que mostraram que existe sim uma associação entre um consumo de adoçantes e numa possível aumento do fator de risco para se engordar, né, para ganhar peso. Né? Principalmente o estudo que a gente está falando, todos os estudos vão estar na nossa área acadêmica da CITES. É bom lembrar isso, né, que vocês vão ter acesso e vocês podem ficar à vontade para discutir os achados com a gente. Né? O primeiro estudo é do Scherer e do Sweeters, que foi publicado agora, dia 7 de julho de 2016, os autores, fazendo um levantamento da literatura, eles encontraram que o uso de adoçantes pode sim estar associado ao aumento de peso. Contudo, isso é muito importante frisar, que a maioria dos estudos em que eles acharam essa correlação foram estudos em modelo animal. E outra, não ficou claro ainda qual seria o mecanismo que justificaria esse aumento do peso, principalmente em estudos modelo animal. A possível justificativa é que o uso de adoçantes reduz a sinalização para as vias de apetite e, consequentemente, a partir do momento que você começa a reduzir o consumo de adoçante, você exacerba uma vontade de consumir produtos com açúcar, né? Para aumentar lá aquela, digamos assim, para resgatar o eixo da serotonina e da dopamina. Consequentemente, esse tipo de disfunção do apetite, da vontade de comer açúcar, poderia estar adicionalmente potencializando um consumo exacerbado do açúcar e, com isso, contribuir para o aumento de peso. Contudo, né, num estudo da Mayra Besrastrolo e equipe, mostrou que, de fato, bebidas açucaradas, né, adocicadas, né, adoçadas, digamos assim, com principalmente a frutose, né, elas têm sim uma associação de ganho de peso muito maior que qualquer tipo de uso de bebidas, digamos, não calóricas, né? Então, o fato de ser, por exemplo, bebidas calóricas, adoçadas com adoçantes calóricos, né? Isso poderia sim, de fato, estar associado com o aumento do risco de obesidade. Então, essa foi bem enfática, né? E para fazer um balanço, né, principalmente a respeito dos estudos, ensaio clínico randomizado, que é, digamos assim, o suprassumo da pesquisa, a gente traz um estudo publicado em 2014 pela Miller e pela Vanessa Pérez, né, que foram enfáticas em mostrarem que bebidas adoçadas, né, com adoçantes de baixa caloria, foram significativamente associados à redução do ganho de peso corporal. Isso em detrimento a, por exemplo, refrigerantes ou qualquer tipo de suco com teor dulçor aumentado, o que de fato sustenta essa meta-análise, né, o consumo de bebidas adocicadas pelos nossos adoçantes que a gente estava falando, em detrimento por exemplo, ao consumo de um suco ou então uma bebida possivelmente adoçada com um adoçante natural. O que demonstra que, de fato, essa relação ela é bem próxima do que a gente estava discutindo aqui antes para vocês, que essas vias fisiológicas elas podem ser, de fato, mediadas
por esse tipo de comportamento alimentar, né, no qual a gente está tentando passar para vocês, e que é muito importante a gente atentar a esses aspectos. E, em se tratando disso, né, existem muitas pessoas que falam que geralmente o uso do adoçante, né, por melhor que seja nesse sentido energético e de modulação do apetite, ele tem um efeito, digamos assim, prejudicial na microbiota intestinal. O que seria microbiota intestinal? Seria justamente as bactérias que povoam o seu intestino, né? Por exemplo, a gente sabe que nos ruminantes, né, na vaca, né, ela tem um estômago, né, extremamente potente no âmbito dessas microbiotas intestinais, que conseguem fazer com que a fermentação de planta, né, rica em celulose, se transforme em energia, como por exemplo gorduras de cadeia reduzida. Isso faz com que, de fato, comprove-se a grande efetividade da microbiota na geração e na ativação metabólica do substrato. Só que o que acontece? A partir do momento que você está usando adoçante, será que, de fato, você tem um comprometimento da microbiota? Esse estudo que eu citei, o primeiro, da Schiller e Swiders, né, que foi o modelo animal, ele fala muito nessa questão de microbiota intestinal. Só que ao final do texto que fala de microbiota, eles são enfáticos de dizer que ainda não tem dados na literatura que suportam de fato que o consumo de adoçantes, eles têm uma relação muito grande com, digamos assim, a redução da microbiota intestinal. E uma das justificativas é de que a individualidade biológica ela é preponderante no número, na quantidade e nas espécies de microbiota intestinal que habitam o seu intestino. Uma vez que, de fato, essa relação não pode ser mediada como causa e efeito. Então, por mais que, de fato, apresente-se alguns estudos que a microbiota intestinal ela pode, sim, de fato, ser modulada pelo consumo, não pode se bater o martelo e nem tampouco associar que, de fato, esse aumento de peso pode ser em detrimento desse efeito negativo sobre a microbiota intestinal e, consequentemente, um possível aumento de peso corporal por conta de uma eventual falha metabólica dessa microbiota. E aí, agora eu trago o Vitor para falar um pouco da questão insulinêmica, né? Trazendo um pouco, resgatando essa questão da insulina, e o Vitor vai falar para a gente dessa relação. Então a gente para pensar, né? Será que esses adoçantes artificiais vão elevar a insulina, né? E o que a gente vê na literatura é que não há um consenso, né? Existem estudos mostrando que ele vai elevar a insulina, existem estudos mostrando que ele não eleva a insulina. No caso, por que ele elevaria a insulina, né? Como esse paladar doce dele, o organismo já se prepararia para receber o açúcar, né? Receber algo doce. E aí elevaria a insulina, né? Mas mesmo os estudos que mostram que eleva a insulina, é um valor menor do que o açúcar, né? Então, se você parar para pensar nessa questão, se você for pensar só na insulina, a elevação é menor. Então, seria melhor a utilização do adoçante artificial pensando nisso, né? E uma outra questão muito interessante é a questão será que os adoçantes artificiais são cancerígenos? E aí o Renato vai falar sobre isso. Então, galera, em relação ao possível efeito cancerígeno dos adoçantes, eu vejo muito assim, a primeira coisa que eu quero destacar, né? Eu quero que vocês imaginem em vocês a dificuldade que é de comprovar que alguma coisa é cancerígena, né? Pelos vários fatores que vão influenciar isso, né? Por exemplo, a gente pode citar vários aí, o uso de micro-ondas, o uso de celular, de aparelhos eletrônicos, de todo esse ambiente copo plástico, né? Então, assim, não é novidade para ninguém isso que eu estou falando, todo mundo sabe que tem várias coisas que são associadas ao câncer. Então, você imagina se tudo isso fosse mesmo cancerígeno, como que a gente ia comprovar que uma das coisas é e outra não é? Se a gente sabe que a gente vive num mundo que a gente está 100% exposto a essas coisas, e como é que a gente vai fazer isso? Então, os cientistas, quando eles perante a isso, o que eles vão? Eles vão para o modelo animal, né? Então eles começam a pesquisar nos ratos, principalmente, para saber se tem esse efeito cancerígeno nos ratos. E assim, existem alguns estudos que comprovam o efeito cancerígeno nos ratos. Só que esses estudos, eles usam uma quantidade muito exacerbada de adoçantes.
Ou você imagina, seria mais ou menos equiparar você beber meio litro de... Não, meio litro não, mas uma meia garrafinha de adoçante, né? Exatamente. Que é uma coisa absurda, né? Quem que faria isso num mundo normal, né? Então, assim, para concluir essa questão do câncer, não existe nenhum estudo com humanos que conclua que adoçantes são cancerígenos, tá entendendo? E existem alguns estudos com ratos que a quantidade é muito exacerbada. Então, assim, mas de qualquer forma é uma substância artificial, digamos assim. Então, o que a gente propõe, né? Não utilizar isso de maneira exacerbada, mas não quer dizer que se você usar um pouco de vez em quando vai te trazer um prejuízo cancerígeno. Não tem nada que comprove isso, tá entendendo? Então, assim, e sem dúvida a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Com certeza. Então, assim, isso aí já, além disso tudo, tem essa questão toda da dose. E para falar agora de um outro assunto que pode ser um efeito deletério do adoçante, é a questão da hipertensão, que o Santiago vai descrever agora pra gente. Vamos exemplificar o exemplo clássico, né? Exemplificar o exemplo clássico é ótimo, né? Isso é realmente o que a gente quer exemplificar, né? Mas tudo bem. É o que? É aquele refrigerante zero, não é? Que muitas vezes, pelo componente não utilizar o açúcar, né, como adoçante, mas você tem uma carga de sódio, né, muito alta, né? E muitas vezes essa carga de sódio vai, em outras vias, potencializar, por exemplo, o acúmulo de líquido, né, a volemia, né? A gente sabe que o sódio tem essa ação. E, consequentemente, pronunciar o aumento da pressão arterial sistêmica. Então, fora que muitas vezes, a pessoa que mais está utilizando essa estratégia é a pessoa que já está acima do peso ideal, né? Ou então aquela pessoa que já está obesa, que já é o próprio fator de risco para o desencadeamento de comorbidade, nesse caso, a hipertensão. Então, muitas vezes, né, por mais que você pense na questão energética, esqueça, por exemplo, a questão do mineral ou das outras questões de micronutrientes, é importante que você faça essa relação. E toda e qualquer conduta alimentar ela deve ser assistida pelo seu nutricionista. Por isso que é muito importante a gente estar sempre conversando e trabalhando com os nutricionistas. Mas em relação a essa questão dos adoçantes não calóricos, né, ou minimamente calóricos, e a questão desses adoçantes naturais, eu volto a passar a bola para o Vitor, porque ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Agora seria a terceira categoria, né, que a gente vai falar, que são os adoçantes não calóricos ou minimamente calóricos e naturais. Quais são eles? Né? Temos o stevia, xilitol, eritritol, maltitol. Existem outros também que a gente não precisa citar todos aqui, né? Por exemplo, o stevia é um extrato de uma planta, né? Ele tem o poder do suor 200 vezes comparado ao açúcar, então por isso que ele é considerado não calórico. E a gente tem também o xilitol, o eritritol e o maltitol, os três, que são álcools de açúcar. E eles são minimamente calóricos, né? Porque eles têm calorias, só que menos do que o açúcar. Falando do xilitol, ele tem o poder do suor igual o do açúcar, porém 50% menos caloria. E o índice glicêmico dele é bem baixo. Então você, ao trocar o açúcar pelo xilitol, você está consumindo 50% menos de caloria. E o índice glicêmico seria baixo, você levaria menos essa insulina. O eritritol seria o melhor aí, o Deus. O eritritol, ele tem 95% menos de caloria, o poder do suor é basicamente igual o do açúcar, tá? E o problema do eritritol seria basicamente difícil de encontrar. Em países como os Estados Unidos, até mesmo na Europa, você encontra com certa facilidade. No Brasil é bem difícil de você encontrar. E aí o Renato vai falar aqui mais algumas coisas relacionadas a esses adoçantes. Porque assim, a princípio, de acordo com os dados que o Vitor mostrou pra gente, parece que esses adoçantes eles são perfeitos, né? São ótimos, né? Porque eles são naturais, eles não são artificiais e além disso eles têm um efeito do suor maior. Então assim, parece uma excelente escolha, né? E assim, o viés dessa sua escolha para esses adoçantes seria basicamente o preço, né? Porque o xilitol, por exemplo, é muito caro aqui no Brasil, né? Você vai encontrar xilitol aí
300, 200 gramas por mais de R$50, né? Exatamente. Então, assim, isso seria um ponto fraco do xilitol. Até fica já a dica aí que dizem que, essa eu não sei, mas dizem que em algumas cidades grandes, nesses mercados municipais, você consegue encontrar o xilitol em preços mais baratos. Exatamente. Se comprar, traz pra gente aí, manda pelo correio. É boa, né? E outro efeito negativo, principalmente da estévia, né, é o teor amargo, né, que a estévia deixa, porque a estévia, quando você usa ela, você percebe que ela não é como um outro tipo de adoçante assim, que deixa só aquele paladar doce. Ela muda um pouco o paladar do alimento, né, então assim, o stevia tem esse problema, apesar de ser bem mais barato. Outro problema do stevia, né, que é uma pegadinha das indústrias aí, é que muitas dessas indústrias estão colocando no rótulo lá stevia, só que eles são 90% adoçantes artificiais, entendeu? E só tem 10% de stevia e eles colocam no rótulo que é stevia. Então tem que ficar ligado, porque a gente pode acabar sendo enrolado numa dessas marcas querendo vender pra gente stevia, só que na verdade está vendendo outro produto, né? Exatamente. Até em relação ao xilitol, outro detalhe, até em todos os álcools de açúcar, né? Que é o xilitol, que a gente falou, o eritritol e o maltitol, seria o problema de fermentação, ao consumir muito desses adoçantes, problema de fermentação que vai gerar gases e até a diarreia, né? E o xilitol, a gente vê isso. Já até no eritritol, tem estudos até 1 grama dia não conseguem ver esses problemas, o que acontece no xilitol. Então, mais um ponto positivo aí para o eritritol. Tá certo. Então, acho que a gente conseguiu fechar bem todo esse conteúdo, a gente deu toda a base que as pessoas precisam saber para utilizar os adoçantes, mas agora vem as perguntas práticas, né? A gente teve perguntas aí essa semana sobre o uso de adoçantes e a gente vai estar respondendo elas aqui ao vivo. E a primeira pergunta é muito interessante, dá para a gente contextualizar bem legal, né? É a pergunta da Irene Prates, que ela está perguntando se o adoçante induz o apetite, né? Que seria basicamente, vou exemplificar, se você usar açúcar, você não vai sentir tanta vontade de comer assim e, consequentemente, vai comer menos produtos que contenham açúcar. Mas se você usar adoçante, a sua vontade de comer aqueles produtos vai ser cada vez maior, né? E no final das contas, não vale a pena usar o adoçante por causa disso, né? E aí, para te responder, eu trouxe hoje um estudo aqui bem legal. Se eu fosse você, já ia direto lá no Sítios Acadêmicos, ele já está lá disponível, tá? E você pode destrinchar ele todo lá para você ter essa mensagem que a gente vai te passar aqui agora. Mas, basicamente, eles fizeram um estudo controlado de 10 semanas e pegaram um grupo e dividiram em dois, né? Um grupo recebeu bebidas com açúcar e o outro grupo recebeu bebidas adocicadas com adoçante artificial, tá? Então, assim, essas bebidas elas tinham que ser consumidas todos os dias, tá? Então, eles tinham uma quantidade X lá para consumo todos os dias, tá? E eles analisaram a alimentação dessas pessoas em geral, desde o primeiro dia de intervenção até após as 10 semanas. O que mudou? Será que elas começaram a comer mais, que estavam usando adoçante? Será que não? Como é que funcionou isso, né? E o detalhe mais importante é que era um estudo livre, as pessoas podiam comer o que elas quisessem, né? Elas não iam ser limitadas de mudar a dieta dele em nenhum momento, né? Elas só tinham que utilizar aquele produto que era para elas, no caso de um grupo as bebidas adocicadas e do outro as bebidas açucaradas, tá? E o mais interessante desse estudo, no final de 10 semanas, o grupo que estava consumindo as bebidas com açúcar passou a consumir muito mais açúcar do que o outro. Ou seja, não por causa dessa dose, entendo o que eu vou dizer agora. Independente do consumo dessas bebidas que eles estavam tendo, a açucarada e a adocicada, elas estavam consumindo muito mais açúcar do que o outro grupo. Então, o que acontece? Quando você começa a consumir açúcar, você tende a consumir cada vez mais. Se você trocasse açúcar por adoçante, você tende a não mudar o seu consumo de açúcar normal. E isso é o dado que esse estudo traz pra gente. E nesses 10 dias houve um aumento do peso no grupo que usou o açúcar, né? E os autores relatam que não só por causa da bebida que eles estavam dando, mas também pela alimentação deles que mudou, porque o paladar deles começaram a pedir mais açúcar, né? E do outro grupo, pelo contrário, reduziu o peso deles. Então, assim, esse estudo mostra que consumir açúcar não vai ser uma estratégia mais efetiva do que o adoçante
para emagrecimento e nem para aumento do apetite, tendo em vista que quem consumiu os produtos com adoçante consumiu muito menos e não teve nenhum aumento no consumo calórico total. Tá certo? Tem uma outra pergunta que o Vitor vai responder também. Pergunta da Drami Braga também, que foi feita lá pelo nosso Instagram, que é: qual o tipo de adoçante é menos prejudicial? Essa é uma pergunta interessante que vai fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Então, assim, o que eu gostaria de falar, primeira coisa, é não adoçar. Esse é o ideal, né? Esse seria o ideal, né? Esse psicopata, né? E assim, 100% psicopata. Né? Com certeza. E é até interessante você parar para pensar, quando você começa a adoçar menos as coisas, você sentir o gosto do amargo, do azedo, você vai ver o quanto que isso é gostoso, entendeu? É diferente e tomar um suco de limão sem açúcar, né? É sensacional. Então essa seria a primeira opção. A melhor opção de todas. Melhor opção, com certeza. Depois disso, você pensando nos adoçantes, né, que a gente citou aqui das 3 categorias, eu colocaria que o melhor deles, com certeza, os não calóricos ou minimamente calóricos naturais, que foi que a gente citou: o stevia, o xilitol, o eritritol, tá? E logo após esse, que seria melhor, né, depois dos naturais, seriam os adoçantes não calóricos artificiais, porque exatamente por essa questão do não calórico, que não vai elevar tanto a insulina, mesmo que é leve, né? E por fim seria os calóricos naturais, que temos aí o açúcar, o mel. Esse a gente diria que seria o pior deles, que a gente deveria evitar ao máximo. E aí a gente tem uma outra pergunta aí que o Santiago vai responder pra gente. A pergunta da Camila, né, é bem pertinente, né? Que ela pergunta qual seria a dosagem recomendada, né? Existe uma recomendação em termos de dosagem, né? Como é que as diretrizes relacionam se existe uma quantidade mínima, máxima, e se isso tem alguma relação com a questão da nossa saúde, né? Bom, Camila, como a gente comentou, né, a questão dos estudos e da relação das diversas variáveis relacionadas tanto aos adoçantes quanto à questão das bebidas açucaradas, vamos dizer assim, ainda falta de certa forma um consenso, né? Não existe uma condição ainda de se quantificar o quanto digamos assim, seria o ideal, então o limite máximo permitido, então o limite que menos vai ser lesivo, né? Contudo, as respostas, né, tanto fisiológicas quanto as respostas comportamentais, elas tendem de fato a relacionar o consumo, né, dessas classificações, igual o Vitor havia comentado, mas para não deixar na mão, né, nós pesquisamos, encontramos uma meta-análise de RIP, né, aliás, RIP e colaboradores, agora publicado em 2015, cuja associação foi bem interessante, que mostrou que, por exemplo, o consumo de até 5% do seu valor energético total é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 5% do consumo de açúcar dentro da sua alimentação diária, né, ou seja, uma alimentação saudável, né, ou seja, dentro do que o nutricionista vai avaliar como sendo, digamos assim, o seu valor energético total diário, até 5% dessa energia na forma de açúcar, você não tem nenhum tipo de associação com algum desfecho cardiovascular. Então, nesse sentido, se a gente fosse quantificar algo em torno dessa relação, a gente poderia estar fazendo uma inferência em relação a esse percentual, essa quantidade. É claro, lembrando que, por exemplo, uma mulher de 70 quilos, né, tende a necessidade de 2.000 quilocalorias, mais ou menos, aproximadamente, né? Se você fosse fazer uma relação de 5% dessas 2.000 quilocalorias, nós encontraríamos aí um valor de 100 quilocalorias, né? Se 1 grama de açúcar gera 4 quilocalorias, então a gente está falando aí de aproximadamente 25 gramas, mais ou menos, né? Por dia, como um fator. Só lembrando que uma latinha de Coca-Cola tem 10% da quantidade, então tem 35 gramas, ou seja, tomou uma latinha ou de Coca-Cola ou de suco, né, enlatado, né, que muitas vezes a gente acha que não tem, então já ou seja,
Note que, tipo, a partir do momento que a gente fala, ó, 5%, então o açúcar e tal, mas veja como a quantidade ela é bem reduzida, né? Exato. E muitas vezes essa relação a gente esquece de fazer. Então tem que tomar muito cuidado com essas informações e contextualizar sempre com todos os achados da ciência. Tá bom, pessoal? Até foi legal o exemplo do refrigerante, né? Que igual como ele falou, são 25 gramas. Né? E aí as pessoas, 25 gramas de colherzinha de açúcar ali que você pode botar onde você quiser. E a gente tem que pensar que os produtos industrializados são lotados de açúcar, né? Não só os refrigerantes, os sucos, barrinha de cereal, chocolate ao leite. E a gente for pensar nisso, aí a quantidade de 25 gramas é uma quantidade ínfima mesmo. Você consegue ela facilmente, né? Que aí às vezes a pessoa acha que é 25 gramas de açúcar puro, né? Mas o açúcar está em diversos alimentos, realmente. Com certeza. Tem como. Bom, gente, então é isso. Eu tô vendo que tem algumas perguntas, mas como a gente tá com... Hoje a gente já foi um pouco além, né? Exatamente. A gente vai responder todas elas, mas vai responder offline, tá? A hora que a gente encerrar o live aqui. Os comentários a gente já responde nele direto. Exatamente. E a gente responde. Pode E ficar responde tranquilo, também, a gente exatamente. responde. E se você tá vendo isso depois de quinta-feira à noite e tá com alguma dúvida ainda, pode deixar a pergunta que a gente responde também, tá? Isso daí é parte padrão da Citrus aqui. Com certeza. Beleza? Então é isso. Eu acho que a gente deu para fazer um apanhado legal, né? Eu acho que quem estava com dúvida sobre o uso de adoçante, com certeza tirou a maioria delas, se não todas. Né? Ou ficou com ainda mais, né? Ou ainda pode ter ainda mais. Tem exatamente. sempre esse efeito reverso, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Acompanhe a gente aí nas redes sociais, no Snapchat, Instagram, YouTube. A gente já está com um projeto top aí para lançar uns vídeos maneiros no YouTube, então fiquem ligados que a gente vai estar com bastante conteúdo para vocês. Tá certo? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não, é isso aí. Grande abraço, galera. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima quinta-feira. Grande Tá certo. abraço, pessoal. Até quinta. Valeu. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau.